Depois da última rodada da Liga dos Campeões, que aconteceu na terça e na quarta-feira, e que definiu os classificados, os eliminados e os rebaixados da divisão da UEFA, nós temos nessa quinta-feira a definição da última rodada da Conference e da Europa League. Infelizmente, como a UEFA junta tudo no mesmo balaio nessa quinta-feira, os horários das 2h45 e das 5 horas são encavalados. Todos os jogos estão acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente brinca que são mais de 900 jogos que a UEFA consegue colocar no mesmo dia, infelizmente, né? Ela podia utilizar a sexta-feira, ela podia utilizar mais jogos em outros horários da segunda e da terça, mas ela prefere dar uma grande atenção para a Liga dos Campeões e uma atenção menor para divisões inferiores, sem tentar prejudicar o final de semana, onde essas equipes geralmente retornam para suas competições normais, né, nos seus países. Então acaba ficando uma quinta-feira que desagrada praticamente todo mundo. É muito difícil você achar uma pessoa na nossa área que goste da quinta de Europa e de Conference League. E nessa quinta-feira a gente vai falar sobre essa última rodada que vai definir os primeiros colocados, que é extremamente importante ficar na primeira colocação na Europa e na Conference League, porque nós temos aqui um sistema de playoff antes das oitavas de final. Se você ficar na primeira colocação, você passa direto para as oitavas. Se você ficar na segunda colocação, você faz um playoff com a equipe que desceu da divisão superior. Então, se você é da Europa League, ficou na segunda colocação, você vai enfrentar uma equipe que veio da Champions. E tivemos boas equipes que desceram da Champions League. E só então, depois desse playoff, você pode passar ou não para as oitavas de final para dar continuidade. Se você ficar na terceira colocação, você é rebaixado de divisão. E aí você vai fazer o playoff com os segundos colocados da divisão inferior. Se você desce da Europa League, você faz um playoff com os segundos colocados da Conference. Se você cai na Champions, você faz o playoff com os segundos colocados da Europa League. E nessa quinta-feira, o nosso foco vai ser exclusivamente na Europa League, uma competição com mais liquidez e que a gente tem um pouco mais de conhecimento das equipes. No grupo da Roma, ela disputa a primeira colocação com o Slavia Praga, e a Roma precisa golear a equipe do Sheriff Tiraspol se quiser buscar uma vaga na classificação, e a Roma precisa golear a equipe do Sheriff Tiraspol em casa, na Itália, se quiser pensar na primeira colocação. E além disso, tem que torcer para que o Slavia pelo menos empate o seu jogo, ou que não vença, obviamente, a equipe do Servette da Suíça, só que esse jogo é na casa do Slavia. Vamos falar sobre Brighton e Marselha, que disputam também diretamente a primeira colocação do grupo B, de West Ham e Freiburg, que também disputam diretamente a primeira colocação do grupo A. E para complementar, vamos falar sobre o grupo do Liverpool, que já tem o seu primeiro colocado definido, mas a segunda e a terceira colocação estão em aberto. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 14 de dezembro. Começamos o nosso planejamento no grupo G, inicialmente falando de Roma e Sheriff Tiraspol, e a gente vai conectar aos poucos o assunto com o outro jogo do grupo, que é o Slavia Praga com o Servette, tá? Roma, Itália, Sheriff Tiraspol da Moldávia, Slavia Praga da Sérvia e o Servette da Suíça. Temos aqui então dois favoritos. A Roma é super favorita com uma cotação de 1,14 e a Slavia Praga é favorita, quase um super favorito também, quase com uma cotação de 1,40. Qual que é a situação do grupo por aqui? Os dois favoritos precisam da vitória, porque a única disputa que ainda está rolando nesse grupo é a primeira colocação. O Servette ele não alcança a Roma e ele também não pode ser alcançado pelo Sheriff Tiraspol. Então o Servette já está, entre aspas, rebaixado para a Conference. Quem fica na terceira colocação e é rebaixado, ele vai enfrentar o segundo colocado do grupo da Conference. Vai rolar um sorteio, então ele vai enfrentar, ele vai ter que fazer um playoff com um segundo colocado de algum grupo da Conference League, tá? Na disputa da primeira colocação entre Roma e Sheriff Tiraspol, a gente tem aqui primeiro o critério de desempate de pontos. Então, nesse momento, o Slavia Praga passa porque tem 2 pontos a mais, né? E ele vai continuar na primeira colocação se nada mudar. Ou seja, se as duas equipes empatarem, se a Roma perder, se ele perder, nada muda. Agora, se a Roma consegue vencer o seu jogo contra o Sheriff Tiraspol, que é muito provável que aconteça, e o Slavia não vença o Servette, nós vamos ter aqui um empate em pontos. 13 pontos para o Slavia e 13 para a Roma. E aí a gente entra no critério de desempate. Primeiro critério de desempate, saldo de gols no confronto direto. A Roma marcou 2 gols na Itália contra a Slavia. O Slavia marcou 2 gols na Sérvia contra a Roma. Então nós temos um empate nesse critério. Maior número de gols marcados no confronto direto. Também temos um empate, 2 gols para cada lado. Passando para o próximo critério de desempate, saldo de gols no geral.
nesse critério aqui, o Slavia é melhor do que a Roma. Nesse critério aqui, o Slavia tem saldo de 9, né? Fez 13 gols, tomou 4. E a Roma, nesse momento, tem saldo de 5. Então nós temos o Slavia com um saldo melhor. Para que a Roma consiga, então, empatar ou passar nesse critério de saldo, a Roma tem que golear o seu jogo, né? A cada gol que a Roma marca no Sheriff Tiraspol, sem sofrer, obviamente, ela melhora o seu saldo. Então, para a Roma conseguir passar nesse critério, ela precisa, se for depender só dela, tá? Supondo que ela torça para que o Slavia perca ou empate o seu jogo. Vamos imaginar que o Slavia consiga no máximo empatar. Porque o Servette também não quer nada com nada, ele já está classificado para a Conference, já está rebaixado. A Roma precisaria de mais 4 gols para empatar nesse critério ou de mais 5 gols para passar nesse critério. Se a Roma quiser passar nesse critério, que é o terceiro critério, saldo de gols geral, a Roma precisa golear a equipe do Sheriff Tiraspol por 5-0. E torcer para que o Slavia empate o seu jogo contra o Servette. Tá? Porque se o Slavia vencer, já era. O Slavia vai a 15 pontos e aí não tem nem discussão. Mas, se o Slavia não vence, se o Servette consegue segurar esse empate, a Roma precisaria de 5 gols. Porque aí no saldo de gols, a Roma ficaria com um saldo melhor, ok? Então, só uma goleada interessa para a equipe da Roma por aqui. A não ser que o Servette resolva complicar a vida do Slavia aplicando uma derrota para o Slavia em casa. Então a Roma pode passar com 1-0, xoxo, 2-1, 3-2, desde que o Slavia perca o seu jogo, tá? Porém, é um resultado mais difícil de acontecer. Dentro de casa, deixa eu ver como é que foi o desempenho. Dentro de casa, o Slavia venceu 2 dos 2 jogos que fez e marcou 8 gols e não tomou nenhum. Então é muito difícil de imaginar um Slavia perdendo pontos aqui para o Servette. Pode até acontecer, né? Mas se a Roma quiser pensar num cenário, ela tem que golear a equipe do Sheriff Tiraspol. Se você é um trader por aqui, muito provavelmente a gente vai ter uma Roma controlando praticamente todo o jogo, a não ser que o Mourinho escolha uma alternativa diferente para essa partida, que eu duvido muito, tá? Então se a gente vai ter uma Roma controlando muito o jogo, com posse de bola, o Sheriff Tiraspol já eliminado, mais ali acomodado no seu campo defensivo, a gente pode até trabalhar um back favorito no primeiro tempo, pode até trabalhar a favor do favorito no primeiro tempo, desde que o Sheriff Tiraspol não te apresente risco de contra-ataque. Tá? Como a gente tem uma cotação bem baixa e a confiança na Roma vai estar bem alta, o mercado vai estabilizar e a gente pode trabalhar a favor. Se você é um Panther, eu não vou te indicar a vitória da Roma seca a 1,14. Como a Roma precisa vencer o jogo por uma goleada, dá para você pensar numa situação de handicap asiático a favor da Roma. Então você pode pensar talvez no menos 1,25, no menos 1,5, no menos 2, no menos 2,25. Se você acredita que a Roma vai golear esse jogo, o menos 2,25 é interessante. Se a Roma vencer por 2 gols de diferença, você tem metade da sua aposta perdida. Se a Roma vencer por 3 gols de diferença, você tem a sua aposta ganha e provavelmente você vai ter uma cotação muito mais elevada, muito mais alta do que o menos 1,25, né? Mas é um contexto interessante para você pensar na tua precificação, na hora de fazer a sua precificação, tá? Agora, eu te aconselho a assistir pelo menos alguns minutos desse jogo para entender o comportamento do Sheriff Tiraspol, porque tudo que a gente está fazendo aqui é criar um cenário. Pode ser que esse cenário não seja mais ou menos assim. E às vezes nos primeiros minutos de jogo você já vai perceber se o Sheriff Tiraspol vai para cima da Roma ou se ele vai ficar ali no marasmo. E esse marasmo pode facilitar com que a Roma goleie seu jogo, né? Afinal de contas, a torcida vai estar ali e a Roma pode presentear a torcida mesmo não se classificando na primeira colocação. Dá para pensar no mercado de gols por aqui? Dá, mas aí como a gente já tem um super favorito em campo que precisa golear, o mercado de gols vai estar muito esmagado. Olha só, 2,5 está 1,50. Eu pensaria nesse 2,5 se os primeiros 20, 25 minutos forem bem xoxos. Aí o 2,5 vai estar um pouco mais elevado e a gente pode pensar numa situação de gols por aqui. Em contrapartida, no mesmo momento, a gente vai ter o Slavia contra o Servette. E o cenário é mais ou menos parecido. Espera o jogo começar, verifica qual é o comportamento do Servette, que não briga por mais nada por aqui. Ele já está rebaixado, não vai perder a terceira colocação. Se o Slavia estiver dominando o jogo, você também pode trabalhar, se você é um trader, a estabilização do preço a favor do Slavia sem problema nenhum, né? O Slavia depende apenas de si e ele pode até se classificar empatando o jogo, desde que a Roma obviamente não coloque 5-0 lá na equipe do Sheriff Tiraspol. Mas para depender apenas de si, basta uma vitória simples. Então é bem provável que o Slavia também consiga vencer o seu jogo. Então vale a pena ficar de olho nesse back favorito. Se você é um Panther por aqui, eu já não olharia aí para um handicap asiático, porque o Slavia não tem necessidade de golear. Porém, em casa, o Slavia marcou 8 gols em 2 jogos, né? Então é bom a gente ficar de olho nisso. Quem marca 8 gols em 2 jogos não é uma equipe tão fraca assim. E nos últimos 6 jogos consecutivos, pelo menos no campeonato deles, o Slavia venceu
o seu jogo e é uma equipe muito, muito forte dentro de casa, tá? Então eu gosto muito de pensar assim numa vitória do Slavia por aqui. Mas aí eu não olharia tanto para o mercado de gols. Tá? Se você não entendeu muito estabilização de preço para trabalhar a favor, todos esses assuntos eu falo no meu curso sobre trade esportivo, o link está aqui embaixo, ou você pode escanear o QR Code que o William deixa aqui pra gente. E você também tem um link aqui embaixo da minha parceira Betfair, que é onde você vai aprender a fazer trade esportivo para você ganhar um bônus de até R$200. E o bônus da Betfair agora mudou. E tá um sistema que eu até gostei, que é o sistema de reembolso. Como é que funciona? Só vai funcionar no exchange, não é mais bônus voltado só para sportbooks, para casa de aposta, é um bônus pro exchange, finalmente. Ele é um bônus de reembolso. Nas primeiras 5 semanas, depois que você registra na Betfair, toda semana, nessas primeiras 5, todas as semanas que você ficar negativo, essa semana ela conta de segunda até domingo. Então, se você, por exemplo, criou a sua conta hoje, quinta-feira, a sua semana, ela teoricamente vai terminar no domingo. Se nesse período você ficar negativo, a Betfair vai te reembolsar R$40. R$40 no máximo, tá? Na próxima semana, ficou negativo? R$40. Na próxima semana, R$40. Até 200. Eu espero que você não fique negativo 5 semanas. Por isso que eu te aconselho a fazer o meu curso. É por isso que eu quero te ensinar, para que você saiba ganhar dinheiro, saiba trabalhar, tá? É óbvio que ganhar dinheiro não é uma certeza. Mas se numa dessas 5 semanas, principalmente no seu período de aprendizado, você ficar negativo, a Betfair vai te reembolsar até R$40 por semana. Se você, infelizmente, ficar negativo às 5 semanas, você vai ter um reembolso total de R$200. Esse sim é um bônus que eu achei legal, porque ele é voltado para o exchange, para a bolsa esportiva, e não vai ficar te forçando a entrar numa sportbook, numa casa de aposta, fazendo rollover de 5, 10, 8 vezes. Esse é um bônus para exchange, focado em você que está aprendendo, e eu acho bem legal, tá? O link do bônus tá aqui embaixo. E o regulamento já tá lá no meu blog, eu já atualizei, só vou regravar a aula lá para ensinar vocês, mas é bem simples, é o que eu comentei por aqui. Então é isso, acredito na vitória dos dois favoritos. Na Roma a gente pode pensar no handicap asiático e também em gols. No Slavia eu acredito que para trade é bem interessante ficar de olho nesse primeiro tempo, talvez dê para pegar esse back favorito por aqui também. E não duvido que o Slavia consiga fazer mais do que um gol, né? Mas como é um time que classifica com empate, desde que a Roma não goleie, talvez a gente reduza um pouquinho a expectativa. Às 17 horas, o Brighton enfrenta o Marselha em casa, na Inglaterra, e no grupo B nós temos a definição da primeira colocação também, mediante esse confronto. A Ajax e a EK, a gente vai falar em simultâneo também, podemos ter uma troca de posição nessa terceira colocação, mas a segunda colocação e a primeira são exclusivas aqui do Marselha e do Brighton, e eles vão decidir isso na Inglaterra. No último jogo que eles fizeram na França, tivemos um empate 2-2, e os jogos do Brighton dentro de casa foi uma derrota para a equipe do AEK, uma vitória para cima do Ajax 2-0. O primeiro jogo entre eles na França ficou 2-2. O Brighton dentro de casa venceu o Ajax, mas perdeu para o AEK. E o Marselha fora de casa venceu o AEK por 2-0 e empatou com o Ajax 3-3. Tá? Então nós temos uma campanha muito, muito parecida, porém o Brighton tem uma derrota e o Marselha ainda não perdeu nenhum jogo. Mas são equipes que conseguiram marcar uma quantidade de gols bem grande. Só que o que me preocupa um pouco nesse jogo é a necessidade. E essa necessidade pela primeira colocação, principalmente para evitar as equipes que estão vindo da Liga dos Campeões, que são o maior perigo por aqui, pode fazer com que a gente tenha um jogo um pouco mais estudado, um pouco mais truncado. Que foi o que aconteceu em vários jogos na Liga dos Campeões na terça e na quarta. A gente tinha uma expectativa maior de que o jogo poderia ser mais aberto e acabou não sendo, né? Não estou dizendo que vai ser a mesma coisa aqui, mas é bom a gente ter um pezinho no chão, né? Porque só a vitória interessa para o Brighton, mas para o Marselha o empate interessa. O empate não é ruim. Então, provavelmente, enquanto tiver 0-0, a vontade maior aqui vai ser do Brighton, porque o Brighton precisa da vitória. Só que 1-0 para o Brighton já basta. Tudo bem que o Marselha vai vir para cima, mas eu não sei se o Brighton vai querer contra-atacar. Então, até ter essa resposta, e a gente só vai ter isso no ao vivo, fica muito difícil criar um cenário correto, criar um cenário que a gente bata o pé e fala, é isso. Na verdade, a gente não sabe se é isso, mas a gente pode ter direcionamento, que é o quê? Se acontecer tal coisa, eu estou preparado para agir de tal maneira. Aí você evita ser pego de calça curta, você evita passar por uma situação emocional que você não está preparado, você evita se deparar com um cenário que você não sabe o que fazer. E é isso que a gente faz aqui no nosso planejamento diário. Tentar criar cenários para que a gente saiba como agir, ok? Então vamos primeiro criar o cenário do 0-0. Qual que é a necessidade aqui? A necessidade é do Brighton. Então é provável que a gente veja um Brighton um
pouco mais agressivo numa linha de comparação. O Brighton vai estar um pouco mais agressivo. Jogando em casa, com o apoio da torcida, deve ser um pouco mais agressivo. O que a gente tem que observar a partir dessa agressividade? Essa agressividade é uma agressividade organizada? O Marcelo, ele está sendo mais amassado, ele está tendo dificuldade para criar contra-ataque, ele está ficando desconfortável, o Brighton ele consegue criar perigo com frequência, sem com que o Marcelo consiga se organizar? Sim. Então aqui nós temos um cenário para trabalhar a favor do Brighton ou contra o Marcelo no mercado de resultados, certo? O Brighton está demonstrando essa necessidade de maneira um pouco afoita, um pouco desorganizada. Isso permite com que o Marcelo crie contra-ataque. Esse é um jogo para trabalhar contra o Brighton só por conta disso? Não, porque o Brighton está criando perigo, mesmo que de forma desorganizada. Mas nessa desorganização ele vai permitir com que o Marcelo se organize. E aí a gente pode ter espaço para contra-ataque e espaço para gols. Então não é um jogo indicado para trabalhar o mercado de match odds, o mercado de resultados. Porque ao estar ou contra ou a favor do Brighton, você pode tomar um gol contra a sua posição. Ok? Então o mercado de gols me parece mais indicado. Pelo menos enquanto o jogo está 0-0, nesse sentido de estar perigoso. Só que existe uma decisão a ser tomada e a gente precisa levar em consideração os cenários posteriores. Eu quero trabalhar a favor de gols porque o Brighton sobe de maneira desorganizada e o Marcelo tem espaço para contra-ataque. Tá bom. E você vai trabalhar a favor de quantos gols? Você vai trabalhar numa exposição mais curta ou numa exposição mais longa? Eu quero trabalhar numa exposição mais longa. Ok, mas e se o Brighton sair na frente do placar? Será que ele vai buscar contra-ataque? Porque ele já vai estar conseguindo o seu objetivo de vitória simples. E será que se o Marcelo, que só precisa do empate, sair na frente, ele não vai abdicar de contra-atacar também? Então talvez essa busca por um cenário de gols posterior, mais longevo, de longo prazo, o famoso longa exposição em gols, talvez seja muito afoito da nossa parte. Talvez seja melhor, se eu quiser trabalhar numa exposição maior, esperar o primeiro gol acontecer para tomar essa decisão. Porque aí eu vou ter o entendimento visual do que a equipe que está na frente quer fazer. Percebe? Tem jogo que é mais difícil mesmo a gente tomar esse tipo de decisão, certo? Então esse é um tipo de jogo. Eu acho que não vai ser um jogo tão bom para match odds, porque o Marcelo provavelmente vai ter espaço para se organizar e o Marcelo é um time que fora de casa conseguiu vencer o AEK, que venceu o Brighton na Inglaterra, conseguiu empatar com o Ajax, então não é um time bobo, né? Eu até acredito num jogo para gols, mas eu gostaria primeiro de ver o comportamento da equipe que está na frente do placar. Então eu não vou te indicar mercado de resultados por aqui. Se você é um trader, toma muita cautela. Eu só trabalharia nesse jogo se o Marcelo estivesse muito desorganizado, sem conseguir contra-atacar. Aí eu trabalharia contra o Marcelo. E no mercado de gols, mesmo acreditando num over 2,5 e no ambas marcam, eu não vou te indicar. Por quê? Porque eu não sei o comportamento da equipe que vai estar na frente do placar. Eu nem sei se vai ter uma equipe na frente do placar. Então só trabalharia ao vivo nesse tipo de cenário, onde uma equipe na frente está buscando contra-ataque. E utilizando rapidamente aqui o PDF de apoio, a gente consegue ver o índice de gols no final do jogo. O Brighton é uma equipe que tem marcado muito a partir dos 70 minutos, mais de quase 40% dos seus gols, e também tem sofrido bastante no segundo tempo, principalmente a partir dos 80 minutos. Já o time do Marcelo, olha que curioso, marcou 60% dos seus gols nos primeiros 20 minutos. Então, para você que quer vir trabalhar a favor do Brighton, muita cautela. Porque se o Marcelo se organizar, ele pode ferir o Brighton por aqui, tá? Tudo bem que o Brighton não sofre tanto nos primeiros minutos, mas o Marcelo é sim uma equipe que marca muito e que também sofre nos primeiros 10. Então, dá para ficar de olho nos primeiros 20 minutos aqui, a gente pode ter até um golzinho cedo. Mas eu tô mais de olho, principalmente por conta dessas cotações esmagadas, em gols nos minutos finais. Lembrando, só a vitória interessa para o Brighton e o empate já está ótimo aqui para o Marcelo, então muita cautela na hora de se posicionar pensando em cenários futuros, antes de saber qual é o comportamento da equipe naquele cenário. Para finalizar, no grupo A nós temos o West Ham e Freiburg na Inglaterra, duas equipes que eu gosto muito de trabalhar. O West Ham não é um time de grande exposição, né? Na Inglaterra a gente acaba não tendo as pessoas tão focadas assim no West Ham porque ele está fora ali do Big Six, mas é uma equipe muito boa de trabalhar, assim como o Freiburg, que não está ali nas principais equipes da Alemanha, mas é uma equipe muito sólida, muito boa na bola aérea e que disputa a primeira colocação aqui com o West Ham fora de casa. No confronto direto, no empate, né, se a gente persistir 0-0, 1-1, 2-2, o West Ham vai ter a vantagem e vai ficar com a primeira colocação por conta do confronto direto. No confronto entre eles, na Alemanha, o West Ham venceu por 2-1, então qualquer empate aqui mantém o West Ham na primeira colocação. O Freiburg passa no critério de desempate com vitória, mas aí também ele passa, obviamente, na pontuação. Então ele precisa vencer na Inglaterra. Praticamente um cenário aqui
como Brighton e Marseille, né? Só que a diferença é que o time visitante precisa da vitória. E nesse caso, o West Ham pode jogar no contra-ataque. E é justamente o que ele mais sabe fazer. O Freiburg precisa do resultado e o West Ham não. O Freiburg precisa do resultado, precisa da vitória e o West Ham joga muito bem no contra-ataque. Então perceba que a gente tem um encaixe muito bom por aqui. Outro encaixe interessante é que, talvez ao recuar para chamar o Freiburg para cima, para poder contra-atacar, o West Ham ative no Freiburg a sua principal qualidade, que é a bola aérea. De novo, nós temos outro encaixe por aqui. Porque se o West Ham chamar demais o Freiburg para dentro da sua área e o Freiburg puder alçar a bola na área, de bola parada ou de cruzamento, o West Ham vai ser punido, muito provavelmente, porque o Freiburg cabeceia muito bem. Então, é um jogo de xadrez, de detalhes. O West Ham não pode dar muitos passos para trás, porque se estiver muito próximo da sua área, além de finalizar bem de fora da área o Freiburg, ele tem uma excelente bola aérea. E o Freiburg não pode subir muito as suas linhas, porque se ele subir demais, ele vai ativar no West Ham o seu principal ponto, que é o contra-ataque. E aí o Freiburg pode ser punido, entende? Então é um jogo de xadrez, jogo difícil para match odds, porque muito provavelmente você vai ver o Freiburg com a bola em alguns momentos, mas é o West Ham que vai estar criando mais perigo. Então para match odds eu não te aconselho, mas eu gosto muito de pensar no mercado de over 1,5. Com uma cotação mais alta, obviamente. Por que eu gosto do over 1,5? Porque o Freiburg, mesmo pegando pela frente uma boa defesa do West Ham, que sofreu aqui 4 gols em 5 jogos, ele vai ter a bola aérea para alçar. E o Freiburg marcou 17 gols em 5 jogos. Então, eu vejo o Freiburg podendo chegar ao seu gol aqui por meio de finalização de fora e bola aérea. E ao subir para buscar a vitória, o Freiburg vai permitir o contra-ataque do West Ham. E durante o jogo, se esse cenário inverter, se o West Ham estiver atrás do placar e o Freiburg estiver passando na frente, o West Ham vai passar a se expor. E aí o Freiburg também sabe jogar no contra-ataque. Então esse é o tipo de jogo que a gente já imagina como as equipes vão se comportar. É claro que, assim como eu falei no outro jogo, o Freiburg também pode se sentir confortável com 1-0 no placar, mas os contra-ataques vão ser oferecidos, tá? Então nesse jogo eu gosto de pensar no over 1,5, mas eu gostaria de uma cotação mais alta, talvez pegar isso aqui no segundo tempo. Ou talvez esperar o primeiro gol acontecer, identificar qual é o comportamento da equipe que está na frente, assim como eu falei em Brighton e Marseille, e talvez pegar esse gol aqui nos minutos finais. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, nesse jogo principalmente do West Ham, aqui, os últimos minutos e os primeiros minutos de jogo. Olha aqui, ó. O West Ham costuma marcar 25% dos seus gols a partir dos 80, tem sofrido muito do final do primeiro tempo para o meio do segundo, 70% dos seus gols, e tem marcado com muita frequência nos primeiros 10 minutos. Já o time do Freiburg não tem marcado tantos gols nos primeiros minutos. Esse cenário aqui, talvez se fosse um contrário, né? Se o West Ham precisasse do gol, seria interessante trabalhar com isso, mas não é assim que funciona. O Freiburg marca bastante no final do primeiro tempo e tem marcado também do meio para o final da segunda etapa, né? Então é uma informação interessante para a gente ficar de olho em gols por aqui. A única coisa que eu tomaria cuidado por aqui realmente seria trabalhar o mercado de resultado final, o mercado de match odds, se você for um trader, tá? Porque não me parece ser um jogo confortável, porque visualmente vai parecer que o Freiburg está superior, mas o West Ham vai estar fabricando essa superioridade, às vezes jogando um pouco mais de maneira reativa, tá? Então toma muito cuidado por aqui. Para a gente finalizar, vamos entender o contexto de outros jogos envolvendo algumas equipes que a gente falou. Por exemplo, Ajax e AEK. O jogo do Ajax, ele envolve necessidade direta do Ajax de vencer. Se o Ajax vence esse jogo, o Ajax passa na frente e vai para a Conference League. Numa temporada tão turbulenta como essa do Ajax, onde ele estava jogando tão mal, né, agora deu uma melhorada, seria interessante ele descer para a Conference, tá? Não é um time, é um time de Liga dos Campeões, campeão da Champions, é um time de camisa. Mas, dado a essa temporada ruim, valeria a pena. Vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, a última derrota foi para o Marseille, então dá para pensar sim numa vitória do Ajax por aqui. Porém, o AEK já demonstrou que pode complicar a vida aqui dos seus adversários, já venceu o Brighton na Inglaterra, né? No último jogo contra o Ajax ficou 1-1, então eu não duvido que na exposição do Ajax em busca da vitória, o AEK também possa marcar o seu golzinho por aqui, tá? Eu ficaria de olho também nesse over 1,5, não duvido do ambas marcam, mas dependendo da situação, esse dupla chance, esse empate anula do Ajax pode ter valor. Outro confronto interessante aqui no grupo E é a União Saint-Gilloise e Liverpool. E esse jogo, ele importa obviamente muito mais para o time belga, porque o Liverpool já está classificado na primeira colocação. O União Saint-Gilloise tem 5 pontos e ele pode chegar até 8, ele pode se classificar ainda para a Europa League, para aquela fase de playoffs, para ele enfrentar uma equipe que está descendo da Champions. O que ele precisa? Bom, ele precisa torcer para que o Toulouse perca o seu jogo contra o LASK, esse jogo aqui,
Tá? O Toulouse não é favorito, realmente o LASK em casa é uma equipe chata. E a gente entraria aqui, se ele vencer o Liverpool, num critério de desempate. O primeiro critério de desempate é o saldo de gols do confronto direto. Toulouse e União Saint-Gilloise empatam nesse critério também, 0-0 e 1-1. Tá? Maior número de gols marcados no confronto direto, também empatam nesse critério. O terceiro critério é o saldo de gols. Nesse momento, União Saint-Gilloise, saldo de gol geral, está com saldo de -4 e o Toulouse está com saldo de -2. Porém, se o União Saint-Gilloise precisa que o Toulouse perca o seu jogo, o saldo do Toulouse vai ser reduzido, né? Então, se o saldo do Toulouse for reduzido em apenas um gol, o União Saint-Gilloise precisa marcar pelo menos 2 no Liverpool, para que aí o saldo do Toulouse vá a -3 e o União Saint-Gilloise fique com um saldo de -2. Conseguiu compreender? Então é mais ou menos isso. Para que o União Saint-Gilloise consiga se classificar, ele tem que vencer o Liverpool por 2 gols de diferença ou por 1 gol de diferença, desde que o Toulouse perca por 2 gols de diferença, tá? Então dá pra gente pensar numa dupla chance do União Saint-Gilloise por aqui? Dá. Desde que o Liverpool entre com um time reserva, e eu acho muito difícil que o Liverpool entre com um time titular, e que o Liverpool demonstre o mínimo de vontade possível. Ok? Esquece aqui camisa do Liverpool. O Liverpool nem queria estar na Europa League, ele queria estar na Champions. Ele já é o primeiro colocado porque ele teve que jogar. Quando os adversários falaram assim, opa, aí o Liverpool falou, beleza, vou jogar. Então o Liverpool já garantiu a primeira colocação. Com isso, se ele entrar com time misto e sem necessidade, demonstrando pouca necessidade, dá para pensar nessa dupla chance do Saint-Gilloise. Não vou pensar no mercado de gols por aqui. No jogo do LASK com o Toulouse, também é interessante ficar de olho em alguma coisa a favor do LASK. O Toulouse precisa apenas do empate. Se o Toulouse empatar, ele já se classifica. Porém, o LASK ainda tem chance de se classificar para a Conference League. Está na 4ª colocação, está sendo eliminado. Mas, se o Liverpool vencer a equipe do Saint-Gilloise, e isso pode acontecer, obviamente, mesmo o Liverpool não precisando, e o LASK vencer o Toulouse, o LASK vai a 6 e deixa o Saint-Gilloise com 5. E o interessante é que se o Toulouse estiver perdendo, ele vai ter que ir para cima também. Então não é um jogo difícil da gente pensar no over 1,5 ou até mesmo no over 2,5, uma possibilidade de ambas marcam. Vale a pena ficar de olho, tá? O primeiro jogo entre eles foi apenas 1-0, mas essa necessidade do LASK pode fazer a equipe se expor e a gente pode ter pelo menos 2 gols por aqui e não duvido também até de 3, tá? O Toulouse ele entra confortável, porque ele sabe que o União Saint-Gilloise vai pegar um adversário chato. Mas, se o Saint-Gilloise estiver na frente e o Toulouse for pro vestiário sabendo disso, ou se o LASK começar a vencer o Toulouse vai ter que se ligar, porque essa tranquilidade pode ir por água abaixo. E para finalizar, nós temos o Leverkusen, que já está classificado contra o Molde, um jogo interessante para você ficar de olho nesse novo estilo do Leverkusen, né, para você estudar um pouco mais a equipe. E às 17 horas tem disputa na primeira colocação também, no grupo C, entre Betis e Rangers. O Betis joga pelo empate, mas o Rangers pode sim se classificar na primeira colocação, mas não pode deixar de olhar para trás, porque o Sparta Praga também joga contra o Aris, e dependendo da situação, o Sparta pode terminar sim, até na primeira colocação. E dependendo desse jogo do Aris, o Sparta pode sim se classificar por aqui. Não, acho que não consegue se classificar na primeira colocação, mas pelo menos na segunda ele pode tentar beliscar uma vaga. Então também é um jogo interessante. Tá bom? Vou ficando por aqui. Muito cuidado com essa quinta-feira, porque são muitos jogos. Se você quiser dar atenção para tudo, e ao longo desses anos, eu sempre fui uma pessoa que tentei observar o maior número de jogos. Mas vai passando o tempo, não sei se é a velhice, enfim, a gente vai ficando com mais dificuldade para conseguir ter aquele detalhe final para fechar ou tomar uma posição. Então eu te aconselho, principalmente numa quinta-feira de UEFA, de Conference de Europa League, que você foque aonde de fato você estudou, você conhece os times, porque tem muita distração. E essa distração pode ser bastante prejudicial, tá bom? A gente se vê na sexta-feira. Um abraço para você e não esquece de deixar o like no vídeo, que muito provavelmente eu devo ter esquecido de pedir, tá? Então, um abraço.